Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos que trouxeram a Bíblia, abra comigo em João, no seu capítulo 11. João, capítulo 11, cujo nome é a morte do amigo Lázaro. João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Está ministrando, tributando toda a honra, toda a glória, todo louvor a Deus. Quero extrair algumas lições que Deus falou comigo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a vida, a morte do amigo de Jesus que se chamava Lázaro. Glória a Deus. João, capítulo 11, a partir do versículo 1, vamos ler todos juntos. Glória a Deus. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com seus próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram a dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar aonde estava. Amém, irmãos? Somente até aí. Os irmãos podem se assentar, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, essa é uma passagem bem conhecida. Prometo ser breve e rápido com aquilo que Deus falou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Mas se dobre a sua atenção, preste bem atenção a tudo aquilo que o Senhor quer falar, que eu creio que Ele vai falar em nossos corações com essa mensagem muito conhecida, mas com ensinamentos valiosos para a nossa vida. Amém? A Bíblia nos fala de um certo homem chamado Lázaro, que era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E esse homem estava doente. Irmãos, a Bíblia nos conta a história de um homem que se chamava Lázaro, que era amigo de Jesus, que era próximo de Jesus e que ele estava doente. Para a gente entender um pouco melhor, irmãos, essa história não começa em João capítulo 11. Essa história entre Lázaro, Maria, Marta, Jesus começa bem antes. Lucas, no seu capítulo 10, conta-nos a história em que Jesus vai até a casa de Lázaro, de Marta, de Maria, e lá se assenta para ensinar, para contar as coisas. E raramente isso acontecia. Então, quando Jesus faz isso, aqui mostra o sentido da intimidade, do amor, do carinho, da proximidade que ele tinha com Lázaro. Por quê, Juan? Porque em Lucas, no seu capítulo 10, quando conta a história, Maria, Marta, Lázaro chama Jesus para uma reunião na sua casa, não por aquilo que ele poderia oferecer, porque a multidão procurava Jesus por causa de milagres, de bênçãos, de curas. E Jesus fazia, e Jesus curava, Jesus salvava, Jesus libertava. E quando Marta, Lázaro, Maria chama Jesus para sua casa, não por uma cura, porque a sua despensa estava cheia, ninguém estava doente, todo mundo estava bem, a casa estava bem, as coisas estavam dando certo. E mesmo assim eles olham para Jesus, chamam Jesus para sua casa e falam: Jesus, vem até minha casa, nos ensina. Eu não quero você por aquilo que o Senhor pode me dar. Eu quero sentar, eu quero ouvir, quero conversar. Eu quero você porque eu quero estar próximo. Eu quero saber como o Senhor é. Eu quero estar junto do Senhor. Eu não estou precisando de milagre nenhum. Eu não estou precisando de bênção nenhuma. A única coisa que eu quero é que você venha até minha casa e nos ensine. Então, nesse momento, irmãos, que eles chamam Jesus, começa um amor, uma amizade, um relacionamento. Por quê?
raramente chamava Jesus para isso, mas chamaram. E ali viraram amigos. Por isso que quando Lázaro está doente, Maria e Marta mandam um mensageiro até Jesus, que não estava em Betânia. Jesus estava em Jerusalém, cerca de 3 quilômetros de Betânia. E fala assim para Jesus: Jesus, o seu amigo, aquele que você ama, está doente. E Jesus realmente amava ele, porque depois a Bíblia fala, Jesus amava Marta, Maria e a seu irmão Lázaro. Eu imagino, irmãos, Lázaro ficando doente, passando por aquela necessidade. Maria faz um bilhetinho, junta esse bilhetinho, pede para o mensageiro, fala assim, ó, por favor, vai até Jesus e leve esse bilhete para mim e fala para Jesus que meu irmão, aquele que ele ama, está doente. O mensageiro pega aquele papelzinho, sai andando, demora para chegar, chega até Jerusalém, olha para Jesus e fala, Jesus, aqui tem um bilhete, aqui tem uma mensagem da irmã de um amigo seu. Toma esse bilhete e lê. Jesus abre o bilhete e vê, Lázaro está doente. Qual que é a resposta de Jesus para ele? Vai, volta e avisa elas que essa enfermidade não é para a morte, mas é para glorificar o nome de Deus. Isso gera expectativas na nossa vida. Quem não queria receber uma mensagem dessa de Jesus? Isso que você está passando, isso que você está enfrentando, essas lutas, essas dificuldades, não vai te matar, mas o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através dela. Isso gera expectativa no nosso coração. Então aquele mensageiro pega a mensagem de Jesus, escreve num papel e volta até Betânia, irmãos, até Betânia, para entregar a mensagem para Marta, para Maria. E eu imagino, irmãos, conjecturando com vocês, aquele homem chegando e elas vendo aquele homem de longe no horizonte, vindo com um bilhetinho, com um papelzinho. Ele tem uma mensagem de Deus, ele tem uma palavra de Deus. Imagino Marta correndo até aquele homem. Você levou o recado para Jesus, você falou para Jesus que é aquele amigo que ele ama, você disse para Jesus que é ele. Ele fala, sim, eu levei, e eu tenho aqui uma mensagem de volta para vocês. Só que aí, irmãos, acontece algo muito difícil. Nesse meio tempo do mensageiro ir, chegar até lá, entregar a mensagem e voltar, Lázaro morreu. Aí eu imagino aquele mensageiro chegando, com um bilhetinho de Jesus falando. Só que o que aconteceu? Lázaro está morto. Ele sai com Lázaro doente e volta com Lázaro morto e as pessoas velando o seu corpo. E ele vem com aquele bilhete, com aquela mensagem de Jesus e olha assim, meu Deus, está doente, morreu, mas eu tenho uma mensagem para vocês. E a mensagem é, ele olha e fala, Jesus manda te dizer que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aí eu te convido a pensar agora, imagina você estar numa situação, está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma prova, do lado da prova, e hoje você está aqui e tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Você vai acreditar no quê? Na mensagem do mensageiro? Ou você vai ficar olhando para a sua dificuldade, para a sua dor, e vendo a sua morte, e vendo o fim acabar? Você escolhe acreditar, porque a gente que é cristão, irmãos, a gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pelo que a gente conhece, pelo que a gente sabe.
Ou você fica olhando a situação que você está vivendo, ou nessa noite você crê na mensagem do mensageiro para a sua vida. Essa enfermidade não vai acabar em morte, mas tudo isso que você está passando é para a glória de Deus. Aleluia, Deus maravilhoso. Imagine Jó, irmãos, Jó levando 10 caixões, Jó carregando 10 caixões, vendo a família sendo destruída, vendo as riquezas indo embora, vendo seu casamento acabando, e ele olha, ele começa a pensar, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Mas de alguma coisa eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará ao meu favor, aleluia. A escolha é sua nessa noite. Ou você fica parado olhando para sua luta, para o seu problema, para a sua dificuldade, ou você levanta a sua mão nessa noite, olha para o céu e fala: eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará ao meu favor, aleluia, glória a Deus. Levante a sua mão nessa noite, que eu quero profetizar sobre a sua vida, aleluia. Tudo isso que você está passando não vai terminar em morte, mas em nome de Jesus, o nome dele vai ser glorificado na sua vida, porque o seu Redentor vive e se levantará ao seu favor, aleluia, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso, a escolha é sua, irmãos. Ou você olha para o que você está passando, ou você acredita na mensagem do mensageiro que está sendo pregada nessa noite, aleluia. Tem vida chegando, tem felicidade chegando, tem paz chegando, porque Jesus quem dá a última palavra, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. E aquele mensageiro vem. Só que, irmãos, Lázaro precisava morrer. Ele tinha que morrer. Jesus, ele fala aos seus discípulos assim: tendo dito isso, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Jesus, irmãos, queria ensinar uma lição para os seus discípulos. Irmão, Jesus já tinha feito milagres, Jesus já tinha curado, salvado, libertado, mas ele queria que seus discípulos crescem ainda mais nele. E para eles crer, ele tinha que fazer algo tão surpreendente que ia abalar até as estruturas dele. Então era necessário que Lázaro morresse. Para quê? Para Jesus manifestar a sua glória e os discípulos crer ainda mais nele. Porque Jesus já tinha passado seu ministério de 3 anos na terra quase completo. Jesus já sabia que estava próximo à crucificação. E Jesus sabia: eu preciso que Lázaro morra para eles crerem ainda mais em mim. Só que antes disso, irmãos, a gente precisa entender que ninguém morre repentinamente, salvo alguns casos que a gente costuma chamar de tragédia, quando alguém morre repentinamente. Algo aconteceu repentino e a pessoa morreu. Só que na maioria dos casos existem sintomas que a gente vai sentindo, e quando vê a gente já está doente. Às vezes a gente está com uma dor de cabeça, com uma dor na garganta, e os sintomas vão aparecendo, e se a gente não procurar o médico, a gente realmente vai ficar doente. Acredito eu que Lázaro já estava doente, já tinha sintomas. Irmãos, nenhum casamento acaba do nada. São situações que vão acontecendo, brigas, discussões,
não quer dormir mais perto, quer dormir na casa da mãe, vai para outro lugar, ali começa. Ninguém se desvia, abandona os caminhos do Senhor do nada. São sintomas que vão acontecendo, vai acontecendo, você para de ir na igreja, quando você vê se falta um culto, falta outro, quando você vê você não está mais na igreja. São sintomas. E Lázaro não era amigo de Jesus, não era próximo de Jesus. Jesus não amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. Por que, irmãos, quando Lázaro ficou doente, ele não foi até Jesus? Ele continuou ali doente, tomar um remédio passa, fazer alguma coisa passa, vai melhorando, vai ajeitando, não vai até Jesus. Aí quando a emergência aparece, quando chega no fim do poço, aí a gente vai até Jesus. A gente procura Jesus, porque a gente precisa dele. Aí Jesus olha para mim e olha para você, agora também não. Porque quando você podia me procurar, você não me procurou. E agora que você precisa urgentemente, eu também não vou. Eu vou no meu tempo, na minha hora e do meu jeito. Não vou na hora que você quer, do jeito que você quer. Então, irmãos, não espere a situação ficar preta, o negócio ficar feio, para você olhar e ir atrás de Jesus. Porque Jesus não vai vir no tempo que a gente quer. Ele vai vir no tempo dele, na hora dele e no momento dele. Mas ele vai vir. Por quê? Porque ele ama a minha vida e ama a sua vida. Eu não sei como você tem andado, o que você tem passado, se é poucas coisas, se é muitas coisas, mas eu te convido nessa noite a entregar a sua vida para Jesus por inteiro, que ele vai cuidar de tudo. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, irmãos, queria ensinar uma mensagem para aqueles homens. Então é preciso que algumas vezes algumas coisas morram na nossa vida. É preciso que algumas vezes que as coisas se perdam na nossa vida, que acabe. Às vezes está juntando dinheiro para pagar a conta, aí tem um dinheiro que não chegou e Jesus fala, hoje você não vai ter esse dinheiro. Hoje eu não vou te ajudar, porque é preciso que você não tenha para mim fazer um milagre sobrenatural. Às vezes, irmãos, é preciso ser mandado embora de um emprego para Deus abrir um CNPJ para você e você continuar trabalhando e fazendo a vontade dele. Às vezes, irmãos, é preciso alguém que paga aluguel pedir a casa e falar, eu quero a casa, eu preciso da casa, para Deus olhar para você e te dar uma casa própria. Então a gente precisa entender que algumas coisas têm que morrer. Algumas coisas têm que acabar, porque Deus quer trabalhar nessas coisas para fazer o sobrenatural na nossa vida. Então, infelizmente, algumas coisas vão morrer, vão se perder, e Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, algumas portas vão fechar, algumas coisas não vão dar certo, aquilo que você está pedindo não vai acontecer, mas é para o seu bem, porque Deus vai fazer algo extremamente maior ao seu favor. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo, por que as portas estão se fechando, por que o dinheiro não está entrando, por que as contas estão atrasando, por que as coisas estão dando errada, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, sou eu que estou fechando a porta, sou eu que não estou deixando acontecer, porque aquilo que eu quero fazer na sua vida vai abalar a estrutura de muitas pessoas, porque eu vou honrar você e o meu nome vai ser glorificado através da sua vida. Não tente entender o que está acontecendo, mas creia que é a mão de Deus trabalhando ao seu favor. Aleluia, glória a Deus, Deus maravilhoso, aleluia. Lázaro precisava morrer, irmãos, para o milagre ser maior, porque Jesus queria trabalhar nos seus discípulos. Jesus queria ressuscitar Marta e Maria. Marta, a mesma Marta que era a engrenagem. Jesus estava na casa,
fazendo culto e Marta estava trabalhando para as coisas acontecerem. Limpando, correndo atrás. Marta é a engrenagem que faz o culto acontecer. É quem limpa a igreja quando ninguém está aqui. Para o culto, para todo mundo estar aqui, a igreja está limpinha. Para você sentar. É para quem vem e organiza. É para quem regula o som. É a engrenagem. Só que às vezes isso, o trabalho cansativo, faz a gente dar uma desanimada, a gente desanima, enfraquece. Aí Jesus fala, eu não quero só ressuscitar Lázaro. Eu preciso ressuscitar essas pessoas também. Maria, quem é Maria? Maria aparece 3 vezes na Bíblia, irmãos. As 3 vezes que ela aparece, ela está aos pés de Jesus. É aquela que adora, é aquela que busca, é aquela que se entrega. E Jesus precisava fazer um milagre para ressuscitar ela também, para ela ficar bem, gente. Porque as duas estavam conformadas com o luto que elas estavam passando. E Jesus precisa fazer um milagre completo. E ele chega, irmãos. Ele sempre chega. Se ele liberou uma palavra que vai vir, que vai chegar, que vai fazer, você pode ter certeza que ele faz. Teve 3 vezes que foram pessoas ressuscitadas na Bíblia. A filha de Jairo, que ela acaba de morrer, e Jesus ressuscita ela. A filha da viúva de Naim, que no meio do caminho, Jesus para e ressuscita ela. E Lázaro, que depois de morto, Jesus chega e ressuscita ela. O que está querendo dizer? Ele vem, irmãos. Talvez ele veio no começo. Quando você ora, dobra o seu joelho, pede, ele aparece. Talvez está demorando um pouco. É no meio do caminho que ele chega. Ou talvez você entrou aqui nessa noite com tudo perdido, tudo acabado, tudo destruído, com a família destruída, com o casamento acabado, sem dinheiro, sem pessoas, sem amigos, passando uma luta tremenda. Mas eu quero te dizer que ele vem, não importa o momento da sua luta, da sua prova, da sua dor, o tamanho dela, aquilo que te faz ter medo, insegurança, dor, mas ele vem, aleluia, ele vem nessa noite, aleluia, com uma espada nas mãos, para guerrear por você, pela sua casa, pela sua família. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que nessa noite ele te visita, ele vem até você, aleluia, e faz um milagre, aleluia. Ele vem, irmãos, se ele liberou uma palavra, se ele falou que não ia acabar em morte, aleluia, ele vem até você, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. E ele chega, irmãos. Lázaro doente, morto, depois de 4 dias. Ele aparece em Betânia. Lázaro morto, as irmãs chorando. Existe uma lenda, irmãos, entre os judeus, que em até 3 dias, o espírito do morto ficava ali, em até 3 dias, ele poderia ressuscitar. Em até 3 dias, o espírito do morto, que é mais forte que o espírito da morte, poderia ressuscitar. Eu acho que essa história você conhece, né? Em até 3 dias, o espírito do morto, que é mais forte que o espírito da morte, tinha o poder de ressuscitar. Aleluia, glória. Só que Jesus não vem no terceiro, ele vem no quarto. Sabe por quê, irmãos? Talvez no primeiro dia Marta e Maria estavam ali pensando, ainda dá, ainda aquele empréstimo vai abrir para mim, ainda aquela porta vai abrir, ainda aquele Pix vai chegar.
ainda aquelas coisas vai acontecer. Aí no segundo dia, não, ainda dá. Eu sei que ele ainda vai me ligar. Eu sei que ainda tem oportunidade. Eu sei que ainda tem chance. Aí o terceiro dia, não, mas dá ainda. Eu vou no banco, eu vou falar com o gerente vai liberar um empréstimo, as coisas vai dar certo. Eu vou levar o currículo lá, eu sei que vai dar certo e nada. Aí no quarto dia ele aparece. Aleluia, porque aquilo que Ele quer fazer na sua vida, Ele não vai dividir a glória dele com ninguém, aleluia. O que Deus quer fazer na sua vida, o homem não vai olhar para você e vai dizer assim: ela só está assim porque eu ajudei ela, ele só está assim porque eu dei o dinheiro para ela, ela só está assim porque eu levei o currículo, eu abri aquela porta, eu ajudei. Não, Deus não vai dividir a glória dele com ninguém, aleluia. Aquilo que ele vai fazer na sua vida é sobrenatural, é grandioso, que as pessoas vão olhar e vão dizer: só pode ter sido Deus. Ele não tinha, ele não podia, ele não chegava, ele não contava, ele não fazia nada, mas Deus chegou e fez, aleluia. Levanta a sua mão para receber isso nessa noite, aleluia. Talvez você esteja esperando de pessoas, talvez você esteja esperando de amigos, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: é a mão dele, é ele que vai fazer por você, aleluia. É ele que vai abrir o céu sobre a sua vida e vai fazer um milagre acontecer. Tudo que você precisa nessa noite é crer que o seu Redentor vive e ele se levantará ao seu favor, aleluia. Aleluia. É por isso, irmão, você está tentando e não está dando certo, porque Deus está fechando a porta. Ele não está deixando as pessoas te ajudarem. Ele não está deixando, porque aquilo que Ele vai fazer é sobrenatural. E você vai ter que ver e entender. Só Deus podia fazer isso. E só Ele mesmo que fez. E você conseguiu. Aleluia. E eu imagino que naquele velório, as pessoas estavam consolando aquelas irmãs. E o que é consolar, Juan? Consolar é quando alguém chega em você, você fez tudo que podia, você tentou do seu jeito, mas infelizmente tinha que acontecer e aconteceu, não estava a seu alcance. Você lutou, você ajudou, você se esforçou, mas infelizmente não deu certo, acabou, é o fim, não tem mais jeito, não tem mais saída. E muitas pessoas tentam nos consolar com essa mensagem, mas, aleluia, enquanto eu estudava, Deus falava assim para mim: Juan, eles não precisam do consolo das pessoas, de pessoas batendo no ombro e falando: você tentou, você fez, você se esforçou, você buscou, você lutou, mas infelizmente não deu. Por quê? Porque a última palavra na sua vida é dele. Para de receber consolos, mensagens de quem não pode te consolar, de quem não pode te ajudar, de quem não pode fazer por você, porque a última palavra na sua vida é dele. Aonde está o morto? Tira a pedra. Aonde? Tira a pedra. E agora? Senhor, certeza vai tirar essa pedra? Faz 4 dias. Já deve estar fedendo. Tire a pedra. A última palavra é minha. Remove a pedra. Remove a dificuldade do caminho. A última palavra quem dou é eu. Lázaro, vem para fora. Aqui eu preciso que os irmãos entendam
para encerrar, o Senhor poderia ter falado: morto, vem para fora. Primeira coisa, o Senhor é amigo. E quem é amigo de Deus é chamado pelo nome. E outra coisa, Jesus é tão poderoso, que se abre aquele sepulcro, e Jesus fala: morto, vem para fora, aquele cemitério inteiro ressuscitaria e saía para fora, pelo poder da palavra do Senhor. Porém ele vem e fala: Lázaro, vem para fora. O Senhor conhece o teu nome, a sua história, a sua trajetória, tudo que você passa, enfrenta e luta diariamente. E Ele me trouxe aqui para te dizer que o seu milagre tem seu nome. Aleluia, glória a Deus. O seu milagre não é de A, não é de B, não é de C. Quando Ele levantar a voz e te chamar e falar: vem viver o teu milagre, vem viver uma nova história, vem viver aquilo que eu preparei para você. Não importa onde você está, não importa o que você está passando, mas em nome de Jesus, quando Ele olha para você e te chama pelo nome, você tem que se levantar e vir, porque Ele vai trabalhar ao seu favor. Aleluia. Eu não sei aonde você está, o que você está passando e o que você está enfrentando, mas nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer que hoje Ele te chama pelo nome e diz: vem, que eu quero trabalhar na sua vida. Não importa quanto tempo passou, não importa tudo que você está passando, mas nessa noite Ele te chama pelo nome. Se levanta, fique de pé nessa noite, aleluia. Fique de pé nessa noite, aleluia.